Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Gente, então, bom dia! Bom dia a todos! Estamos aqui tá um dia chuvoso, mas sempre há um sol dentro da gente, né? E eu tô super animada porque eu tô sentindo que esse papo vai acender o meu coraçãozinho aqui. E bora começar então. Hoje a gente tá aqui, eu sou a Raquel, estou aqui no papel de host do Love the Problem. E junto comigo tem o meu maninho Anthony. Eu gostaria que você se apresentasse e chamasse, então, o convidado especial que você trouxe para conversar com a gente hoje. Ah, maravilha. Obrigado, maninha. Pô, muito bom estar aqui contigo. Saudade, Raquelzita. Bom, eu sou o Anthony, já apareci aqui no Love the Problem uma outra vez falando sobre estruturas libertadoras. Bom, eu sou pai dos meus cachorros Story Lock, filho da Rose, estou enquanto team coach e facilitador de OKRs na K21, sou apaixonado por criatividade, inovação, facilitação e tive o prazer de conhecer essa figura, cara, essa figura que a gente trouxe aqui, que é o Pablo Tavares. Nas minhas andanças por aí para estudar facilitação, Raquelzito, eu tava de saco cheio de ficar estudando nas mesmas fontes, o que eu poderia aprender para fazer melhor no meu dia a dia, de trazer de inputs. Eu pensei, quer saber? Eu acho que estudar o mundo da palhaçaria deve ter a ver com esse rolê que a gente faz aqui no dia a dia na K21. E aí eu fui pesquisar as minhas fontes aqui, onde é que eu poderia encontrar um lugar que honrasse com o mundo da palhaçaria. E eu lembrei que o Márcio Balas tinha me recomendado a trupe Miolo Mole. E uma conhecida minha também falou que já tinha feito um treinamento na trupe e me recomendou. Eu falei, claro! Putz, vou procurar essa trupe aí. E aí eu cheguei até a trupe Miolo Mole com esse cara que é uma figuraça, meu parceiro, meu maninho, Pablo Tavares. E, maninho Pablo, queria te convidar aqui, cara, pra você se apresentar, falar o que o seu coração mandar. Seja muito bem-vindo ao Love the Problem, mano. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a pessoa vai ouvir a hora que ela quiser, né? Muito prazer, sou o Pablo Tavares. Estou muito feliz em estar aqui. Eu tava falando aqui em off pra vocês que eu tô me sentindo, né, o chique dos últimos. Tá aqui com vocês, esse podcast, batendo esse papo, abrindo o coração, falando um pouquinho, né, dividindo, aprendendo com vocês, refletindo sobre a vida. E vamos estar junto, vamos ver o que esse encontro aí reserva pra nós. Tô feliz, tive o prazer de conhecer o Tony, né? Era aluno e virou amigo. Ele chegava atrasado às vezes na aula, mas agora não chega mais atrasado não, tá super pontual e aprendeu a lição. É isso, gente, um beijo no coração e vamos que vamos. Fala galera, Panda da K21 na área para dar um recado muito especial para você. Está chegando o Product Summit 2022. Aê! Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo Aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, @K21Global. Ah, e não deixa para depois porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócio digitais para transformar o mundo. Gente, muito bom. Já começou aí mostrando que errar faz parte, né, Tony? Chegar atrasado de vez em quando acontece, o importante é a gente aprender e transformar o erro em alguma coisa nova, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, o Pablo começou a me contar um pouco da sua história, da sua jornada, da sua caminhada, e eu acho que queria muito que a gente pudesse gravar um pouquinho disso, assim, aqui, e compartilhar pro pessoal também, porque
É muito gostoso te ouvir, então queria te convidar para contar um pouquinho dessa sua jornada na palhaçaria, Pablo. Tá bom. É estranho, né, a gente falar da gente mesmo, assim, né? Porque a gente fica falando, de onde que eu começo? Mas eu me defino como um cara sonhador, assim, sabe? Eu tenho essa coisa em mente, se eu pudesse falar, cara, qual é, acho que talvez sua melhor qualidade é ser sonhador. Eu sou movido a sonhos, eu tô sempre sonhando alguma coisa, sempre pensando em alguma coisa que pode me mover, correr atrás e a sonhar. E eu era um bancário que tinha o sonho de ser um palhaço. Eu vendia seguro, vendia capitalização, mas na verdade lá no fundinho mesmo que eu queria era ser palhaço e estar nos hospitais. Eu fazia esse trabalho de forma super passional, super voluntária nos meus fins de semana e achava que ia viver pro resto da minha vida ali no banco e fazendo quando desse, né, esse trabalho que eu enxergava muito como algo, uma resposta minha para a sociedade, como fazer o bem, a minha parte nesse mundo que a gente vive, mas eu nunca imaginava que em tão pouco tempo tudo ia mudar de 180 graus, como eu falo, e eu seria demitido do banco, e ia ficar ali sem saber o que fazer, e até que eu falei, cara, eu acho que é esse o caminho. 2013 eu aceito com a cara, com a coragem e sem grana nenhuma, aceitar o desafio de fazer desse ofício, de ser palhaço, a minha profissão pro resto da minha vida, porque eu tenho certeza que eu vou fazer isso pro resto da vida. Então, hoje eu sou um palhaço, empreendedor social, pai da Maria, esposo da Bárbara, amigo do Tony, agora mais novo amigo da Raquel, e amo estar nos hospitais, pensar transformação social, pensar em como que a gente pode aliviar ali a dor daquelas crianças que estão no hospital, daquelas famílias. Ontem a gente acabou de voltar para o hospital depois desse tempo aí de pandemia e reencontramos uma mãe que a gente conheceu em 2013, foi quando o projeto começou e agora a doença do filho volta, né? E ali ela fala uma coisa pra mim que me marcou muito. Ontem ela falou, Pablo, você continua com o mesmo brilho nos olhos, né? E aquilo dali fez muito sentido pra mim, sabe? Assim, depois de quase 10 anos, ouvir isso tipo assim, você tá no caminho certo, continua, né? Então, foi muito especial pra mim e tá sendo muito especial pra mim estar aqui com vocês também, porque eu vejo muito esses sinais, assim, eu fico sempre tentando entender, cara, assim, quais são os sinais que a vida dá pra gente, sabe? Então, só em estar aqui podendo dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho, sabe, do que a gente tá vivendo com vocês, né? Porque eu sei que isso vai chegar para muitas outras pessoas que eu nunca vou imaginar, nunca vou conhecer. Para mim já é um sinal que a gente está no caminho certo, né? Tem um provérbio africano que fala que aquele que toca o tambor não sabe até onde o som pode chegar. Eu não sei onde o som pode chegar, eu não sei onde que o som que eu tô tocando, né, o tambor que eu tô tocando, até onde que esse som vai chegar, mas ele vai chegar, porque eu não posso deixar de tocar o meu tambor. Muito bom ouvir vocês, seus palhaços. Eu quero saber o que vocês têm para me contar sobre a palhaçaria. Eu acho que em alguns momentos da vida, eu fiz alguns pequenos cursos de palhaçaria. Não fiz nada muito profundo assim, mas me lembro muito de uma vez que eu tava fazendo um curso até de um outro tema e as pessoas falavam pra mim, Raquel, já pensou em fazer um curso de palhaço? Mas de verdade, se dedicar, ir lá, eu acho que vai te encantar, é incrível e tal. E toda vez eu fico com isso assim no coração e na cabeça, mas eu queria que vocês me contassem assim, o que é ser palhaço pra vocês? Eu acho que até um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, né, eu e o Pablo, e a gente estava conversando sobre o quanto que é perigoso, né, assumir uma verdade absoluta de qualquer coisa, né? Imagina do palhaço, que é uma figura de importância histórica de muitos e muitos anos atrás, então assim, é bem perigoso tentar instanciar o que é o palhaço de fato. Mas eu posso trazer o que mais me conecta ao palhaço, né? Que eu estou descobrindo meu palhaço, estou com meu palhaço em construção, com o apoio do Pablo, de toda a trupe aí na minha jornada. E o que mais tem me conectado nessa descoberta é a característica de aceitar o presente, de estar em atenção plena e aceitar e incluir aquilo que o mundo te dá de oportunidade, né?
Então, você enxergar as oportunidades que o mundo te dá, incluí-las no seu jogo, no seu dia a dia, tem muito a ver com um palhaço, né? Porque o palhaço, ele vive o aqui e o agora, assim como toda e qualquer criança. E é assim como os seres mais amorosos do planeta, que são, sei lá, os animais, os meus cachorros, as crianças. Por que eles são iluminados, na minha opinião? Porque o amor habita na presença, né? Não tem ninguém mais presente do que a criança. Por isso que a criança é imediatista, né? Por isso que o seu cachorro quer brincar naquela hora, sabe? Então, eu vejo essas figuras como figuras iluminadas. E me conecta muito com o palhaço, que o palhaço te lembra toda hora, né, Tony? E aí, você tá aproveitando o agora? Você tá aceitando o presente? Você tá em atenção plena? Se você não tiver essas características, você não vai enxergar com bons olhos o presente que o mundo tá te dando. E isso me conectou logo ao primeiro momento, Pablito. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente pode falar aqui agora. E eu acho que fazendo um gancho com isso que você está falando, Tony, assim, eu acho que é importante a gente olhar para essa criança, mas entendendo que a maior referência não é só essa criança externa que a gente olha. Por exemplo, eu tenho uma filha, né, e eu vejo muito características, né, desse arquétipo, né, do palhaço nela, mas é entender que é a minha criança, entende? Quando eu penso no palhaço, é a minha criança, o meu menino, o Pablo lá, sabe, da infância, é a minha identidade totalmente livre. Por que a gente remete muito a essa questão da criança? Porque a criança, ela é um ser livre, né? Ela é totalmente livre de qualquer tipo de preconceito. Ela, como o Tony disse, ela tá aqui no presente, no aqui e agora. Às vezes eu falo com a minha filha assim, filha, você vai fazer tal coisa depois. Ela, pai, eu quero agora, não sei o que. Para ela, o amanhã é muito longe, o daqui a pouco é muito longe, ela tá ali no presente. Então, quando eu trago pra minha criança, pro meu menino, de falar, cara, quem era o Pablo nesse ser livre, sabe? Quem é o Pablo? Porque a gente vai crescendo, a gente vai criando muitas máscaras, né? A gente vai precisando se adequar, né? A gente vai precisando tem um palhaço incrível, que é uma referência para mim também, o Márcio Libá, que ele fala uma coisa muito interessante, que criança tá ligado a criador. A criança acabou de ser criado, né? É um ser que acabou de ser criado, que acabou de sair do criador, do que foi criado. E o que é a criança senão uma grande criadora do seu universo? E quando a gente vai ficando adulto, a gente vai se adulterando. A gente vai adulterando esse universo que a gente tem, né? A gente vai se adultizando, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ficando uma criança adulterada, né? Esse universo, ele vai perdendo essa essência livre, porque a gente precisa se encaixar dentro dessa sociedade que fala, cara, você não pode ser assim, você não deve ser assim, olha essa voz, olha esse cabelo, olha, o padrão é esse, você precisa ser desse jeito para ser aceito, para ser bom, para ser o cara, para ser poderoso, é isso. Então a gente cria muitos padrões que a gente vai se adulterando e a gente vai se perdendo, e aquela criança lá dentro vai dormindo, vai ficando lá bem pequenininha. E aí quando a gente tem a oportunidade de repente de reencontrar esse palhaço, é como que a gente fizesse assim pra essa criança que tá dormindo, nossa, ei, acorda, vamos brincar. E aí a magia acontece, aí fica assim, doido igual o Tony tá. Nossa, eu acho que me conecta em muitas coisas, assim. Do meu ser, me conecta tanto nessa questão que a gente debate aqui bastante do autoconhecimento e da importância disso pro universo do trabalho, assim, né? E essa coisa da nossa criança, ela vem muito pra mim no lugar de que normalmente a gente vê essa criança atuando no universo do trabalho, mas a gente vê a criança brava, a mimada, a rabugenta, a criança que tá fazendo birra, né? E essa criança que foi cerceada, né? Essa criança que foi adulterada. E a gente vê pouco essa criança que brinca, que se diverte, que cria, que erra, que aprende e que testa de novo vindo, né? Porque ela vem nas situações ou de necessidade de uma criatividade, ou quando você está sendo colocado em prova, né? Mas o que você consegue colocar à disposição, né? Do seu ser ali para aquele desafio que você tem no trabalho. Então, acho que eu queria que a gente fosse indo um pouco para trazer
o quanto isso se conecta e o quanto a gente aprende com o palhaço na nossa vida do trabalho, assim, né? O quanto... Quais aprendizados, assim, a gente vai tendo com essa libertação do palhaço que impactam na nossa vida como um todo, assim. Vou falar aqui sem pensar, vou seguir fluindo, né? Como diz um amigo nosso, né, Tânia? Eu acho que impacta justamente... Você acho que já deve ter um pouquinho da resposta, porque ele traz esse estado livre. É muito ruim criar dentro de uma prisão, né? É muito ruim criar sendo podado, né? E quando você tem essa liberdade para se criar de forma mais livre, onde o erro, na verdade, ele é bem-vindo, o prazer também ele vem com muito mais facilidade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está brincando de polícia e ladrão, é muito chato você ficar escondido ali a todo mundo e ninguém te achar. O mais legal é quando te acham, né? E ali aquela coisa de... Então, o legal da brincadeira, de ser brincante, não é de fato ganhar, mas é brincar, né? E quando você traz isso, de repente, para um ambiente corporativo, para um ambiente de uma equipe que precisa entregar resultado, que tem meta, que precisa contribuir também com um sistema que precisa dar resultado, eu acho que você pensar que esse cara que precisa dar resultado, ele também precisa se identificar com todo um programa e precisa estar bem, porque são pessoas que estão por detrás do resultado, sabe? Então, quando a gente entende que esse cara precisa estar bem para que dê resultado, então como que eu faço para esse cara estar bem? Será que eu preciso enquadrar ele, engessar ele dentro de uma, sabe, de um sistema, ou eu posso gerar e dar uma oportunidade para ele trabalhar num ambiente que seja muito mais colaborativo, muito mais criativo, muito mais onde que ele tenha liberdade de errar e aprender, onde que o erro seja bem-vindo, porque o erro, na verdade, é só uma oportunidade dele entender que não é esse caminho, mas que é o outro caminho, e que, cara, até desse caminho que ele errou, dá pra tirar algum proveito, sabe? Então, quando a gente perde um pouco esse medo de errar, eu acho que fica muito mais leve, as relações elas são construídas com mais firmeza, sabe? Não existe muito essa coisa do, cara, você tá errado, então você é pior. Sabe o que eu tava lembrando, Raquelzita? Eu lembrei de uma situação, nossa, eu vou contar aqui um causo, Pablito, que eu passei com essa pessoa maravilhosa chamada Raquel Tanurkov. A gente tem um produto aqui na K21, Pablo, que a gente faz sprints que são espaços de tempo para entregas de valor constante diariamente. Chama Evidence, que é o Extreme Value Driven Coach. Mas aí, qual é o lance? O lance é a gente fazer sprints de entrega de valor real, oficial, diariamente. Isso normalmente eleva o nível de preocupação, de vontade de fazer melhor, de trazer uma entrega adequada com aquilo que você está afim de trazer para o mundo, para sua companhia, etc. E aí essa pessoa maravilhosa me convidou para participar da tripulação que ia participar desse rolê aí com ela. A Raquel, Tony, vem cá e tal. E foi de um cliente, maninha, que a gente até virou um case depois da K21, que é o Whirlpool. Ah, agora eu sei o que você vai contar. Ainda não sei exatamente o que, tô curiosa. Segura aí que lá vem, ó, é um caos aqui. E aí, esse rolê tava um pouco estressante a primeiro momento, a gente tava tentando encaixar, entregar da melhor maneira, tem muito uma vontade de fazer o melhor possível pra mudar o mundo, sabe? Tanto da parte do cliente quanto nossa. E aí, nessa vontade de fazer entrega e tal, muitos erros e acertos aconteceram, e aí eu me remeti àquela frase, eu nunca me lembro quem é o autor da frase, mas a gente vai lembrar e vai colocar lá na referência. Qual lugar mesmo, maninha, que a gente coloca as referências? K21.link/Love the Problem. Entrando lá, vocês vão ver a carinha do Pablo, vão conseguir achar o contato dele, vão ver a carinha do Tony, tem o contato do Tony, vão ter as referências que a gente citou aqui também, ou vai citar ainda, vocês encontram lá. Boa. E aí, eu lembrei da frase que eu vou depois descobrir de quem é, se você souber depois também conta pra gente lá nos cards, que é a qualidade da intervenção jamais vai ser maior do que a qualidade interna do interventor. Ó que bonito esse negócio. Sim, eu não vou lembrar o cara, mas tá no livro do Otto Scharmer, do Teoria U. A qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Maravilha, obrigado, maninha. Ela depende mesmo desse estado interno da pessoa que tá ali, né? E aí,
percebe que você vibrar numa vibração diferente daquilo que você almeja não vai te levar para o lugar onde você almeja, certo? E aí essa pessoa maravilhosa, Raquelzita Tanukov, estava nervosa. Pensa numa pessoa nervosa. Léo, bota som aí de uma pessoa nervosa. Minha maninha nervosa. Puxa, preocupada de fazer a melhor coisa e tal. E aí, a minha melhor contribuição naquele momento, a galera já tava fazendo o seu sprint, já tava trabalhando, e a gente tava fazendo a operação pensando que a gente ia fazer de noite. Pablito, eu falei assim, freia as máquinas, bora jogar? E aí eu, Raquelzita e toda a nossa tripulação foi jogar Forca online. Lembra disso, maninha? A gente jogou Forca. E aí a gente começou a vibrar num outro estado. E hoje, a gente pode falar, depois de ter em perspectiva, né? Porque já passou, agora é fácil falar. Depois disso, muita coisa mudou. O estado interno de todo mundo, da tripulação mudou. E aí a gente pôde vibrar numa coisa parecida com o que a gente queria entregar. Depois de muita gargalhada, dor no maxilar e na barriga, de tanto rir, de zoar aqui e tal. Cara, hoje a gente pode falar que até um case aberto tem lá no site da K21, a gente pode colocar referência também nos cards. E olha isso, de um estado de vibração onde a gente não estava talvez encaixando o melhor lugar, né, as melhores propostas, depois de vibrar numa vibração diferente, brincante, que aceita, estado de presença, aí a gente começou a vibrar uma vibração, a gente pôde entregar aquilo que a gente queria, e aí, tá aí, case importante, inclusive para o cliente. E a gente pode fazer o que a gente quer fazer de propósito, né? Que é mudar o mundo e as pessoas. Tu falou aqui, Tony, lembrei de uma vez, eu tava com uma peça apresentando num teatro aqui no Rio, no Miguel Falabella, e aí o diretor, a gente ia fazer uma estreia de noite, aí foi na parte da tarde, assim, naquele período que, tipo assim, cara, a gente já passou o ensaio geral, final, a gente tinha, sei lá, umas 3 a 4 horas pra estreia. Ele pegou e distribuiu ficha pra todo mundo, tipo daqueles lugares que tem flipper, que tem coisa pra jogo, né? Pro jogo mesmo, né? E aí pra todo mundo do elenco, e cada um foi lá se divertir um pouco pra dar que a gente fica naquela tensão, cara, assim, teatro é muito punk, assim, é o ao vivo ali, sabe? Pode dar tudo errado, de esquecer texto e tudo, e aí eu lembro da gente foi só pra jogar mesmo, e foi incrível, foi uma apresentação incrível, e acho que faz sentido nesse lugar de, cara, vamos curtir o aqui agora, e que vai dar bom. E me pega muito o que vocês estão falando, assim, que é por mais que a gente tenha consciência, então acho que a gente está falando aqui de um lugar de pessoas que já têm esse entendimento, né, da importância da gente se divertir, da gente se conectar com esse estado interno, da gente entender que o trabalho é uma parte muito grande das nossas vidas para a gente se eximir da gente mesmo dentro do trabalho, né, mas a gente esquece. Então, acho que quando vocês trazem esses exemplos assim, me conecta nesse lugar, assim, dessa atenção plena mesmo, da gente lembrar que o brincar, o erro também, né? Eu lembro muito que me marca muito desse caso que o Tony contou, era uma coisa completa, era um produto já de alguma forma conhecido, mas que a gente estava fazendo num cenário completamente novo, exigia, tipo assim, criatividade, inovação, e as semanas anteriores foram semanas dessa construção que poderia ser muito criativa, né? E poderia ser muito desse estado de brincar, e foi em alguns momentos, mas que vinha acompanhado com esse peso de não errar. Só que é praticamente impossível você não errar num cenário que é completamente novo, que ele vai aparecer ali dentro de cada interação daquelas pessoas, né? Que você não consegue controlar nada ali do que tá, ou do que vai se passar, ou do que vai acontecer, porque é algo novo. E você tá se jogando e se permitindo a esse novo, né? E me pegou muito nesse lugar, que é um pouco do tema que a gente quer, ou trouxe, né, que motivou a gente a ter muito essa conversa, que é a importância do erro, né, e a forma diferente que a gente pode trazer, ou o peso diferente que a gente pode trazer para o erro no nosso dia a dia de trabalho mesmo, da nossa vida, né.
Porque pra inovar, pra gente fazer alguma coisa incrível que vai gerar, putz, é isso, né? Hoje a gente tem a maior satisfação de contar o resultado, o movimento e tudo que aconteceu depois, mas o erro foi parte importante dessa história, desse caos. Eu acho muito interessante, sim. O erro faz parte, né? A gente às vezes demoniza, né, o erro, né, como se só, né? Mas pra gente chegar no acerto teve que ter muito erro, né? Então o erro ele é parte total do processo, né? Então vamos valorizar, vamos, como vocês mesmos, né, eu aprendi o conceito, né, desse podcast com o Tony, né, e tô aplicando ele na minha vida. Love the problem, cara, ama o erro, ame o problema, assim, sabe? E tô aplicando na minha vida esse conceito em diversas coisas e replicando pra minha esposa, replicando pra, sabe? E eu aprendo muito isso com o palhaço, porque, por exemplo, quando a gente dá as oficinas, trazendo pro prático só pra gente entender, por exemplo, quando a pessoa às vezes ela quer ser muito engraçada, né? Aí acaba que não tem graça. Mas às vezes quando ela faz alguma coisa que na cabeça dela é errado, ou alguma inadequação dela ali que não tá legal, e na cabeça dela é um erro, na verdade pra gente é um acerto, né? E aí vem e traz a graça e tem comicidade isso, né? Então assim, a gente fala mais pra ela, cara, erra, não tenha medo de errar, pode errar, aqui é o lugar que você pode errar. O erro pra gente é um acerto, não esconde seu erro, sabe? O que falaram pra você a tua vida inteira que era um erro, traz aqui pra luz, deixa a gente ver isso daqui, joga comicidade nisso, que a gente quer você do seu jeitinho aí, com seus erros, seus acertos, suas potências, e aí nesse ambiente eu acho que a pessoa livre é muito melhor para que ela produza mais. E aí quando ela vê, fala, nossa, era isso. Trazendo isso pro ambiente de trabalho, a gente estava até falando, né? Por exemplo, cara, é muito chato você ter, de repente, um chefe, né? Essa palavra, né, é até estranha falar chefe, né? Mas, por exemplo, quando você tem medo de perguntar para ele. Eu tava falando de uma professora que eu tenho, que ela é super, e eu não tenho esse medo de perguntar para ela, por mais conhecimento que ela tenha, porque eu não tenho medo de fazer uma pergunta errada, errante para ela, né? Então, esse lugar onde o erro, ele é bem-vindo, olha como que é muito mais fácil de criar conexão. Então, onde o erro ele é bem-vindo, onde o erro ele é, sabe, bem aceito, a conexão ela é criada com mais facilidade. Eu acredito nisso, sabe? Onde o erro ele é bem-vindo, a conexão ela é criada com mais facilidade. Um ambiente onde o erro ele a todo momento ele é podado, eu acho que é muito mais difícil de criar conexão. Quando ela é criada é por conta de uma carteirada, ela é criada por conta de um salário pago no fim do mês. Aí a motivação é outra. Se é que é criada, né? Eu acho que isso a gente tem que repensar, sabe? Sobre as relações, porque no fundo são sobre pessoas, né? Não são sobre coisas, né? E pessoas são pessoas, né? Olha que louco, né? A gente percebe aqui um monte de companhia, um monte de empresa querendo ser inovadora, querendo ser diferentona e fazer inovações, né? Tem aquelas frases lá, inove ou morra, né? E aí, se você for fazer uma engenharia reversa, olha isso. O professor Silvio Meira, ele fala o seguinte, ó, frases bonitas aqui, Raquelzita. A inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Faz sentido, né? O professor Silvio Meira traz isso. E aí, beleza, preciso agora lembrar o que é criatividade, então, já que isso aí é a gasolina da inovação, né? Aí eu gosto da referência do Murilo Gun, que é uma pessoa que me inspira no quesito criatividade, assim como o Pablo. Ele fala o seguinte, ele fala que a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problema. E para resolver problema, você tem duas formas de resolver. Ou você segue um padrão já validado pelo mercado, alguém já validou aquilo, e aí você sabe que você não vai errar, certo? Ou você vai imaginar algo, vai criar imagens para resolver um problema. Se você está criando imagem para resolver o problema, esse problema ainda não foi validado, a probabilidade de você errar e ter que lidar com o erro, ela é tremenda, certo? Não é validado. A chance de, se você está indo em busca de algo já próximo do não erro, meu amigo, pensa, porque talvez você não está sendo criativo, não está sendo inovador. E aí a gente tem medo de errar. A gente tem medo de parecer ser inadequado e, sei lá, sabe, de não aceitar os caminhos e as possibilidades que o mundo tem pra te dar. Eu tava até vendo um momento, assim, parecer ser inteligente aqui, ó. Mas não, é só o Google.
Tava vendo a origem da palavra. A Raquelzita sabe que às vezes eu gosto de fazer esse trem, de dar uma pesquisada da onde vem a origem da palavra. Aprendi isso muito com o Zé, né? Zé Júnior, que é um amigo nosso aqui da K21. E aí eu tava vendo a origem da palavra erro. E olha que louco, e olha a conexão, Pablito, que isso tem com o palhaço, né? O erro, ele vem de uma base indo-europeia lá, o prefixo ERS, né? ERS, não sei como é que é a pronúncia, mas o significado é andar sem destino. A etimologia da palavra erro significa você aceitar que você vai andar sem destino. E aí a gente me conecta muito com a nossa necessidade de controle, de perceber para onde a gente está indo. E você aceitar o erro é aceitar não saber necessariamente para onde você está indo, porque você está desbravando o novo. E se você está desbravando o novo, claro que você vai andar sem destino. E aí, Pablito, quanto que esse trem tem vínculo aqui com o palhaço, né? O quanto que o palhaço curte e ama andar sem destino. O palhaço ele só tem um presente. O destino dele, a única coisa que ele tem é o aqui e o agora. Né? É o presente, a única coisa que ele tem é o momento que ele está em cena com a plateia dele, é o momento mais importante da vida dele e ele sofre quando ele precisa dar tchau para essa plateia. Por isso que o erro, na verdade, é um acerto para o palhaço. Por isso que o erro é bem-vindo, por isso que o erro é um convite para o sim, pro aqui e pro agora. Você estava falando até sobre essa questão, eu estava lembrando a questão do empresarial, quantas vezes, até que mesmo na trupe, às vezes a gente fazendo as reuniões, e é engraçado, vocês já devem ter passado muito por isso, com certeza, quando a gente está numa reunião de brainstorm e às vezes tem sempre alguém que fala assim, dando uma ideia, falando assim, poxa, eu estou escrevendo isso daqui no post-it, ou eu tô falando, mas eu não sei se é certo. A pessoa já contribui com medo do erro, né? Ela já contribui triste, porque... E a gente fala, não, cara, não tem errado aqui agora. Pode fazer qualquer coisa. Não tem certo e errado. Qualquer coisa é bem-vindo. Qualquer contribuição é bem-vindo. O teu erro aqui agora é muito bem-vindo. Então, é remar contra a maré. Eu acho que a gente entender o erro como algo bom... a gente é uma contracultura, né? A gente está remando agora pensando uma nova forma de enxergar a vida mesmo, sabe? Enxergar nossas relações na família, enxergar, sabe? Porque eu tô falando de, cara, como que eu vou criar minha filha, sabe? Permitindo que ela tenha uma educação criativa. Ela vai poder errar, eu tenho que dar esse espaço para ela errar. Cara, como que eu vou ter minhas relações, sabe? Com a minha esposa, cara, sabe? Com os meus familiares, sabe? Eu vou permitir. Cara, como eu vou estar no trabalho? Será que eu vou ser alguém que eu vou querer sempre a melhor performance da pessoa e não vou ser, sabe, empático quando essa pessoa talvez não for da forma que eu gostaria que ela fosse? Como que vai ser minha relação com ela? Eu vou me colocar no lugar dela, eu vou tentar entender, sabe? Eu vou entender o erro dela como algo que fez sentido para ela e por isso eu entendo. Então, assim, é remar contra a maré mesmo. E eu sinto muito essa coisa do remar contra a maré. As pessoas querem o benefício que isso gera, mas elas não querem o esforço que isso significa, né? Então, remar contra a maré vai doer o braço, né? Vai faltar o ar, vai te exigir um físico ali, né? Que ele é muito maior do que você simplesmente se permitir ir por aquela maré que te leva, né? E que tem força. Eu gosto muito da gente pensar nessa lógica, porque a inovação e todo o movimento que a gente tem feito para repensar o lugar do trabalho na vida das pessoas, né? Ele remar contra a maré. Ele vai exigir você desbravar um caminho novo, invariavelmente. E o quanto essa alta performance que você citou, Pablo, ela só vem depois de uma série de erros e acertos. E o quanto a gente fala muito também do errar rápido, né? E o palhaço tem muito isso, né? Tu não fica se controlando ali de, não falar. Não, tu fala, tem ali um momento. O erro, ele é rápido pra você ir construindo, né? A partir daquilo, é aquilo que vai te dar a construção, né? Do próximo. Do próximo microsegundo, né? Aquele erro vai te dar o
o estímulo para o próximo movimento, para a próxima interação que você vai ter, assim. E isso é completamente dentro do que a gente precisa ter no nosso dia a dia de trabalho, assim, nesse movimento de transformação, né? De remar contra a maré. Deixa eu fazer esse erro mais rápido possível, como você disse, ou para aprender com ele, ou para simplesmente entender que ele é parte do caminho. Caminhar sem destino é parte de você encontrar o destino, né? E é uma coisa que a gente fala muito, né? A agilidade não é o fim, ela é o meio, né? Então, o caminho, ele, da própria agilidade, ele não tem um destino, né? O destino a gente vai dar a partir do propósito da empresa, a partir do propósito das nossas vidas, né? Você traz, Pablo, muito essa sua missão de trazer a vida, a inocência, a infância de volta para as crianças. Esse é o destino que você criou para você, desse seu caminho. Mas o caminho em si, né? A gente não tem controle sobre ele. Eu acho que isso, para mim, é muito aplicável. Uma coisa que, por mais que a gente entenda racionalmente, a gente ainda não se permite viver. E você trouxe também na sua fala essa construção de como vem desde a nossa infância mesmo, né? E essa coisa que você trouxe de ser adultizado, né, ao longo desse caminho. É fazer as pazes com o erro do fundo do coração mesmo, assim, né? Eu vou até mais profundo, Raquel. É fazer as pazes com você mesmo, sabe? É fazer as pazes com você mesmo, entendendo quem você é. Aí você faz as pazes com os seus erros, seus acertos, porque isso dá trabalho, né? Como você falou, remar contra a maré dá trabalho, né? Vai te dar muito esforço, você vai gastar tempo, e tempo, né? Time is money. Então, assim, cara, você vai perder muito tempo. Então, assim, esse olhar para dentro vai te fazer perder algumas coisas. Então, é melhor seguir no ritmo que está todo mundo seguindo, porque é menos trabalho. Mas quando você faz esse caminho de volta, você faz as pazes com você mesmo e faz as pazes com seus erros, com seus acertos, e aí você vai se reconhecendo nessa jornada, né, e vai vendo o que dá para ser refeito, o que não precisa também ser refeito, o que teve que acontecer, teve que ser dessa forma para você ser quem você é, e o que dá para tirar de aprendizado para você tentar ser alguém melhor, né, nesse tempo doido que a gente está vivendo, né? Mas eu sei que é um papo às vezes meio doido, meio de maluco, meio filosófico, mas cara, faz muito sentido pra mim. Faz muito sentido pra mim enxergar o palhaço, o erro como... Porque senão, de verdade, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, da forma que eu vivo hoje, se eu não enxergasse tanto propósito assim, sabe? E faz muito sentido, eu vejo muita verdade nisso, né? Então, aí eu começo a entender, quando a gente fala de fazer as pazes com você mesmo, eu falo, então, cara, na minha infância, na minha vida, teve sentido acontecer isso, sabe? Então, será que foi um erro ter acontecido isso? Ah, não. Então, tinha que acontecer, sabe? Vou trazer um exemplo aqui, não sei nem se cabe, mas eu vou trazer, assim. Cara, minha mãe faleceu de câncer, assim, sabe? E eu cuido de crianças com câncer. Dentro da minha lógica racional, foi um erro do destino, foi um erro de Deus, foi um erro, sabe? Só que, cara, eu também ter vivido isso de perto, a doença dela, eu tive muito mais paciência, muito mais doçura e leveza para entender a minha mãe e entender o processo dela com mais calma, porque eu já tinha também um background das crianças que eu cuidava. Então, entende que até o que eu achava que era um erro, na verdade, tudo conspira, tudo coopera. Então, os erros da vida da gente, eu tenho tentado ver como um acerto, né? É aquilo, love the problem, gente. Vamos amar os problemas, vamos amar os erros e vamos ser felizes, né? Deixei pesado, né, gente? Desculpa, gente. Não, eu acho que não é nem pesado, não. É profundo mesmo, né? Talvez num lugar que a gente não se permita acessar com tanta frequência, assim. Então... Eu acho que é muito... A gente acaba, às vezes, não tendo muito... Eu tava falando isso com o Tony Off também. Eu falei assim, cara, Tony, tu é um dos poucos caras que eu conheço que tem um time de se refletir, de se observar, né? Assim, minha esposa, ela é psicóloga e ela sempre fala isso. As pessoas, elas não têm muito o costume de se observar, de olhar para dentro e de se perceber mesmo, né? E eu acho que a gente às vezes tem que fazer isso um pouquinho assim, né? E
Não sei, gente. Eu acho que eu tô fugindo do tema. Desculpa, gente. Não tem isso. Os erros aqui são acertos. Eu acho que a gente tá indo pra um lugar, assim, gostoso, sabe? De verdade, de humanidade, de presença também. Sim, porque sabe o que acontece, Raquel? Eu tô tão envolvido nessa questão de pessoas, sabe? Assim, o meu objeto humano é tanto pessoas que acaba que tudo que eu falo, acaba finalizando em pessoas, sabe? Assim, tocar pessoas. Vocês são especialistas nisso também, porque eu acho que vocês querem que as pessoas elas se percebam dentro do processo, mas no final são pessoas ali, sabe? Então, se a gente não entende isso, a gente vai produzir uma sociedade de robôs, sabe? E a gente burnout tá aí. Burnout tá aí, doença agora do trabalho, sabe? Será que, talvez não tenha sido por conta de que... Não tô falando que é por conta disso, sabe? Mas por conta de que talvez você precisou sempre acertar, sempre e cumprir e ser o cara, e trabalhar muito, e fazer muito, e não pode errar, porque você tem que ser sempre bom, e sabe? Uma performance sempre top, e o erro nunca pode fazer. E o burnout tá aí, cara, uma doença de trabalho, sabe? Onde que tava o erro nesse processo? Será que ele foi aceito? Então, eu sempre penso nas pessoas, sabe? Assim, então, nas facilitações que a gente dá, nos workshops, acaba que às vezes o pessoal fala, poxa, eu achei que ia ser uma coisa e outra, eu achava que era um curso de palhaçaria, eu achei que eu ia entrar aqui e aprender a fazer gracinha. Aí eu falo pro pessoal, você pode até aprender isso, mas eu estou muito mais interessado em como que você vai sair daqui, você, pessoa física, do que de repente te ensinar a dar um tapa de palhaço, sabe? Estou muito mais interessado em cuidar do teu coraçãozinho para que você esteja bom, e aí sim te ensinar a técnica da palhaçaria, né? Então é sobre pessoas mesmo, assim, e é isso. Maninho, eu acho que isso é muito tema, saca? E quem aí que tá nos ouvindo não percebeu ainda. Tava gravando essa parte, gente? Pensei que tava E quem aí que tá nos ouvindo e não percebeu que no final do seu dia você tá entregando valor para uma pessoa. O seu time é composto por pessoas. Deixa eu te dar uma informação, você é uma pessoa. E se a gente ainda não tá nesse game, tem muita coisa errada. A gente fala que a agilidade é o poder de adaptação, né? E aí a gente fala de 3 grandes pilares. É o foco no valor, aplicando em ciclos curtos a melhoria contínua. O palhaço é isso multiplicado por 300 milhões. O foco no valor, não existe hipótese para o palhaço não estar focado no valor o tempo inteiro, porque ele está aqui, aqui agora, no presente. O que é valor agora? Daqui a 1 segundo, o valor pode ser outro. E a minha perspectiva, meu ego é secundário. O que é principal aqui é o valor. Melhoria contínua a toda hora. Eu reagindo ao mundo em microsegundos. Eu tô fazendo... Então, o palhaço, ele é a representação de ciclo curto, foco no valor e melhoria contínua. E a gente teve, durante toda a nossa vida, estruturas pensadas, desenhadas, designers feitos, para que a gente entrasse em padrões. Aí agora, maninho, a gente chega num lugar onde tá todo mundo querendo encontrar o seu diferencial. Olha que louco. O seu maior diferencial é ser você mesmo. E aí, enquanto a gente não perceber isso, enquanto a gente não aceitar isso, estimular isso, aí sim a gente vai estar criando uma fábrica de robôs. E foi feita para ser fábrica de robôs. Cara, tinha um gabarito nas suas provas. Se tu não acertasse, era nota baixa. Ninguém estimulava necessariamente a criatividade no momento de responder uma pergunta. Era, meu amigo, respondeu a A, tá certo. Respondeu B, C e D, tá errado. Então a gente foi fabricado esse tipo de pensamento na gente de maneira desenhada e estimulada, né? De maneira consciente. E aí agora a gente está percebendo a necessidade de mudar isso. E eu acho que pessoas como você, que tem esse propósito, é o tipo de pessoa que está impulsionando a humanidade para outro lugar, sabe? A gente lembrar que, no final das contas, é humano entregando valor para humano. E eu acho que é sobre isso que a gente está falando desde o segundo desse Love the Problem. Tem aquela frase, né? Errar é humano, né? Errar é humano. Super. E tu é um humano, né? Eu acho que o que o Tony falou é muito importante, assim. A gente esquece de se colocar nessa posição mesmo, né? De humano. Porque tudo que você trouxe, Paulo, dessa coisa do burnout, né? Que eu acho que pra gente é uma realidade muito constante. É a gente se desumanizar, na verdade, né? Quando você parte do lugar que você vai ser produtivo o tempo todo, que você não vai errar, que você consegue dar conta de tudo, que você tá se desumanizando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, assim. Acho que a gente tá num momento de
de repensar tudo isso. E eu gostei muito dessa conexão que você fez, Tony, a gente foi muito padronizado e agora a gente está buscando o nosso diferencial, né? E a nossa identidade. E isso é uma coisa que ela é interna, mas o micro reflete o macro e o macro influencia no micro, né? Então as empresas também estão passando, enquanto organizações formadas por pessoas vivendo esse momento, também estão nessa crise de identidade, né? De não saber quem são em si, porque foi tanto tempo se padronizando que agora na hora que você chega e fala, e aí pessoal, qual que é o diferencial de vocês? O que vocês querem, né? O que vocês estão buscando? O que faz vocês... esse tal desse propósito aí, não vem, a resposta não vem, porque a gente se desconectou primeiro da gente. Se a gente tá desconectado da gente, a gente não consegue se conectar com o outro e muito menos com o propósito de uma grande organização, né? E a gente vive esse universo de desconexão. E os resultados que a gente está gerando estão aí, né? Mostrando o que essa desconexão... Para onde caminha a humanidade a partir de uma desconexão. Então, acho que o convite é muito esse, assim, né? De como a gente se conecta com a gente mesmo, para que a gente consiga se conectar genuinamente com o outro, com as organizações, com os nossos clientes. E eu queria que a gente pensasse em dar algumas dicas para as pessoas, assim, agora, para a gente ir fechando o nosso papo. Como que a gente consegue ir para esse caminho de fazer as pazes consigo mesmo, né? De errar com mais tranquilidade, de ser o exemplo do que a gente espera que as organizações sejam, né? Porque elas são feitas de indivíduos tomando pequenas decisões diariamente, né? Queria ouvir essas dicas, assim. Minha dica primeiro, faça um curso com a trupe Miolo Mole, fazendo meu merchan aqui. Momento Jabá, Léo, solta a vinheta. Faz uma vinhetinha aí, né, aproveitando a audiência desse canal maravilhoso. Momento Jabá. Bem, eu acho que, assim, não tem uma fórmula, né? Eu acho que como cada causa é um caos, cada pessoa é uma pessoa. Eu lembrei de uma frase do Marquinho, que foi um professor que a gente acabou de ter aula agora com ele. Às vezes nas oficinas dele ele termina a gente fazendo isso, né? Como se fosse um momento de reflexão, e me veio agora exatamente na hora que eu estava fazendo, que ele fala pra gente fazer primeiro pra gente, depois a gente fazer pro outro, né, pro amigo que tá pro lado, e depois a gente faz pro universo, pra todos, né, que é pra repetir 3 coisas que ele fala. Primeiro, quando a gente fala pra gente, eu sinto muito, eu me amo e eu me agradeço, assim, nesse sentido de liberar isso sobre você. Olha, tudo que você passou na sua vida, você sente, mas você se ama e você se agradece. Primeiro, acho que é olhar pra dentro de você e se conhecer, sabe? Conhecer a sua história, perceber coisas boas e ruins. Se foi bom, se foi ruim, você sente isso, mas não perde muito tempo também nesse crash, não, sabe? Nesse estado de, oh meu Deus, né? De ó vida, ó céu. Mas se ama e se agradece e bora pra frente, sabe? E replica isso com as outras pessoas. Vive isso primeiro, porque isso tem que ser verdade pra você, e agora passa para frente, sabe? Sinta também a dor das pessoas, ame as pessoas e seja grato pelas pessoas, e depois tu replica isso numa cadeia, sabe? Sinta a dor do mundo, ame as causas do mundo, ame os problemas do mundo e tenha gratidão, sabe? Por tudo que você pode ter gratidão aí no mundo. Então, eu acho que é isso, sabe? Viva primeiro, replica quem está próximo e depois tenta fazer alguma coisa, se movimenta em alguma coisa que tenha uma escala um pouco mais global, sabe? Que atinja aí a sociedade. É isso que eu tento aplicar aqui na trupe, sabe? Eu primeiro amo ser palhaço, e aí depois eu amo trabalhar com as pessoas que eu estou trabalhando, e agora eu também penso de uma forma mais global em como que eu posso mudar, cara, o Rio de Janeiro com o que eu faço. Mas eu não estou só pensando no Rio, eu tô pensando no Brasil, sabe? Mas eu não estou só pensando no Brasil, eu estou pensando na Angola, sabe? Onde a gente tem projeto também. Então é mais ou menos assim. Ah, é de uma hora para outra, Pablo? Não. Tem 10 anos que eu estou fazendo isso e eu ainda tenho muito que aprender, mas tem sempre o primeiro passo, né? Então é importante a gente dar esse primeiro passinho aí, que do restante a gente vai errando e vai aprendendo. Eu acho que isso daí é a minha dica para quem está ouvindo. Eu queria trazer umas dicas também, que eu acho que o primeiro passo é o estado de consciência. Front-end, back-end. Front-end, back-end.
Eu acho que o primeiro passo é o estado de consciência. Então você está ouvindo aqui isso e verdadeiramente está refletindo, entendendo que houve uma estrutura que fizesse você estar talvez automatizado em alguns segmentos da sua vida, já é parte do rolê. Então, te honro por estar ouvindo a gente até aqui. Esse é o primeiro passo, né? E talvez tenha algumas coisas que podem te trazer um estado de consciência. Eu, por exemplo, eu tenho alguns totens aqui. Eu tenho meu nariz palhaço que eu ganhei do Pablito, tá aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó. Eu lembrar o tempo todo ativamente de estar consciente, de estar humilde, de estar vivendo o aqui e agora. Então toda vez que eu olho pro meu totem que eu escolhi, que é o meu nariz, eu lembro da humildade, de aceitação, de me aceitar, de estar aqui, de estar presente. Então o mundo, sei lá, o que está acontecendo no meu celular nesse momento? Eu tô aqui com vocês, no presente, né? Aceitando. E, cara, existem institutos e frameworks e ferramentas das mais variadas pra gente que nos faz pensar em quebrar essa estrutura, né? Então existe a comunicação não violenta, tem coaching, cara, existe coaches que levam coach a sério, então busquem essas pessoas. Terapia, maninha. Putz, terapia é maravilhoso, é libertador, te ajuda a repensar algumas coisas. E eu tive a oportunidade de fazer o treinamento com a trupe, olhando com um olhar de coletar inputs para minha facilitação no ambiente de trabalho. E, cara, hoje eu posso dizer que eu participo da diretoria da trupe junto com o Pablo. Cara, mudou minha vida. Então, assim, eu fui com um olhar e entrei e saí com o outro. Então, tipo, existem pessoas como o Pablo e a trupe Miolo Mole que entregam elementos que podem te fazer pensar diferente, sabe? Então a dica é estar atentos a inputs diferentes do que a estrutura tradicional. Se você for buscar da maneira tradicional, talvez você venha a ter o mesmo tipo de resultado que você teve até hoje. Mas tudo começa com o estado de consciência e se você está ouvindo aqui, parabéns, muitas honras por você estar verdadeiramente buscando algo diferente. Nossa, muito gostoso ouvir vocês, assim, eu não sei se eu tenho uma dica, mas eu lembrei de um outro episódio do Love the Problem que a gente fala da cultura do sim, mas como não o sim que olha e constrói em cima, né, mas a cultura que a gente tem vivido hoje de aceitar as coisas sem refletir sobre elas. Então essa coisa de estar sempre dizendo sim para todos esses estímulos que na verdade talvez estejam levando a gente para um lugar que a gente não quer ir, assim, né? Então a coisa que ficou mais viva para mim é a gente questionar, né? Na hora que aquela coisa parece muito difícil, que o esforço parece grande, será que realmente não vale a recompensa que eu tô querendo ter? Porque o esforço ele vai vir, né? E toda vez que você abre mão de repente se esforçar nesse lugar, de ser mais fiel a você mesmo, pra não trair o outro, você tá traindo assim, né? E qual que é o que isso significa no final do jogo, né? Então me veio muito isso, assim, ouvindo vocês, acho que o aprendizado que ficou no meu coração, assim. Eu agradeço imensamente. Temos mais um Love the Problem. Não sabemos como ele vai chamar, a gente ainda vai descobrir. Falamos um pouco de muitas coisas que nos tocam. Queria muito agradecer a vocês. E dizer que para vocês conhecerem a trupe Miolo Mole, conhecerem mais o Pablo, não se esqueçam que vão estar lá no k21.link/Love the Problem. Todas as informações para vocês conseguirem ou procurar o Pablo ou acessar ali já as informações da trupe direto. Então, muito obrigada a todos e tchau, tchau! Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Prazerzão estar aqui com vocês e a gente se esbarra aí na vida. Um beijo. Beijo, pessoas maravilhosas. Tamo junto. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.